louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos nos alimentar e permitir o Espírito Santo falar à nossa mente, ao nosso coração, partindo de Mateus, capítulo 4, versículo 12, mediante ao desenrolar do culto de hoje, das palavras dos irmãos, e do que o Senhor palestrava comigo no dia de hoje, ali ao meditar a palavra, durante a manhã, à tarde. O Senhor me traz essa palavra aqui tremenda, irmãos. Glorificamos ao Senhor pelo seu evangelho, pela luz da sua palavra, que realmente ilumina o caminho de todo aquele que escolhe estar nessa luz. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 14, vimos que esse desenrolar do percurso que Jesus fez, voltando para a Galiléia, deixando Nazaré, e chegando à terra de Zebulon e à terra de Naftali, aleluia, já estava predita, foi para que se cumprisse o que foi dito lá no profeta Isaías. Esta aqui no Evangelho de Mateus é a 6ª profecia que Jesus vem cumprindo, profecias encontradas no Antigo Testamento, já narrada pelos seus profetas, pelos homens de Deus que já pré-anunciavam a Jesus. Sabemos que Jesus, irmãos, o nosso Senhor, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas estão conectadas a Ele. Ele é o primeiro e o derradeiro. Diz em Hebreus que Ele é a supremacia de todas as coisas. Deus Altíssimo e Eterno. Aleluia. E aqui no livro de Isaías, irmãos, aonde meditava aqui durante a tarde, na qual consta essa profecia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vimos um pano de fundo e peço a Deus sabedoria para resumir. Todo o Antigo Testamento, ele pré-anuncia e ele tipifica a vinda da libertação do homem, da libertação da humanidade. Porque herdamos o pecado através do primeiro homem, da queda do primeiro Adão, que é narrada no livro do princípio, do Gênesis, aonde houve a ruptura entre o homem e Deus. O homem tinha a face de Deus, vivia com Deus ali face a face. O Senhor criou todas as coisas e deu governo para o homem para todas as coisas, mas através da desobediência, através do orgulho, como foi lido pela irmã hoje, ali no rei Acais, se não me engano, não me recordo bem, agora não me recordo o nome do rei, mas mais um exemplo, aleluia, obrigado, varão, mas mais um exemplo do coração engordado ali pelo ego, pelo coração que é enganoso, como também diz a palavra e nos exorta a prestarmos atenção no nosso coração que é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? E ali aquele homem, aquele rei, como foi lido hoje, apesar de toda a sua força, caiu da presença de Deus, porque o seu coração engodou ele. E quando percorremos pelo livro de Isaías, pelo livro de Jeremias, o Senhor aqui, quando o irmão
pela parte do Senhor, me deu a palavra, me fez até separar alguns versículos. Não precisa abrir a Bíblia não, irmãos. Vamos somente registrar na mente. Se tiver um caderninho ao lado, quiser anotar, também é muito bom, para que visite as palavras posteriormente. E assim vemos que o cair do homem, a desobediência do homem é notória e repetitiva desde que o mundo é mundo. O livro de Isaías consta ali que é para uma média de 700 anos antes de Cristo. E as coisas que se sucediam são iguais aos dias de hoje. Isaías ali no capítulo 30, versículo 1 diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. No capítulo anterior, 29, no versículo 16, diz: vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu olheiro, nada sabe. No capítulo 30 de Isaías, mais para frente, ali no versículo 9, diz assim: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, aos que têm visões, né? Não vejais, e aos profetas não profetizeis, para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Ao ouvir isso, lembro de Mateus 6, 24, que diz que não é possível, irmãos, servirmos a dois senhores. Ou serviremos a um, ou serviremos ao outro. E desde o princípio a batalha está entre a luta do ego contra o espírito. O homem querendo fazer a própria vontade. Sabemos que um princípio do evangelho é o arrependimento. Cristo, ele iniciou a sua pregação nos orientando a seguirmos o arrependimento, porque era chegado o reino dos céus. Todo o início da humanidade se guiou em cima de um pacto, que a palavra fala que era um pacto transitório. Deus já tinha deixado uma bússola para o homem se direcionar para a presença dele através dos mandamentos. No Novo Testamento, em algumas cartas, isso é muito bem destrinchado, como em Romanos, que fala que a lei estava enferma em si mesmo. Ela mostrava, direcionava um caminho, mas ela não tinha como, por ela mesma, dar força ao homem para conseguir sobrepujar este pecado que gera morte. Como o irmão agora anteriormente estava falando, de tudo aquilo que necessitamos de nos limpar, de nos lavar, de todas as obras que brotam da carne e da natureza do homem, as invejas, impurezas da carne, os desejos cobiçosos que combatem contra a nossa alma, o pecado que nos embaraça, que tão de perto nos rodeia, e vemos uma história de degradação, século após século, porque sempre são poucos os que escolhem estar na presença de Deus. Como lemos agora aqui no livro de Isaías, o povo prefere pedir para que não se profetize para ele, não fala para mim, eu não quero ouvir a palavra, não seja feita a tua vontade sobre a minha vida, mas me diga enganadoras lisonjas, palavras que acalentem os meus ouvidos, palavras de conforto. Como vemos hoje, irmãos, o evangelho nunca houve tanta deturpação e o fermento nunca foi tão forte na massa do evangelho. A palavra diz que até se um anjo descer do céu e alterar, tirar, acrescentar uma vírgula, vogal ou consoante, que seja amaldiçoado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, com grande privilégio, como a irmã Conceição disse na oportunidade,
Somos privilegiados de conhecermos essa palavra. Aqui em Mateus, como foi lido, voltar aqui rapidamente em Mateus 4, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim não estará mais em trevas, terá a luz da vida. Sabemos que a renovação a qual é exigida a palavra, ela é toda no nosso entendimento, irmãos. E Cristo é o próprio Evangelho. O Evangelho é o anúncio das boas novas, a qual, meditando hoje, me regozijei muito nos versículos mais à frente. Ali, Isaías é uma coletânea, irmãos. Aquele que ainda não estudou esse livro, se apresse a conhecer estas profecias. Quanta revelação da vontade de Deus, quanta revelação de como o povo agisse com medo da presença de Deus, quanta revelação do amor de Deus, porque Deus, ele é fiel à própria palavra, e ele dá a cada um conforme o próprio caminho. Deus é Deus de amor, mas é fogo consumidor. Em Romanos, no capítulo 10, encontramos a palavra que diz que devemos pesar a severidade de Deus e a benignidade de Deus. A severidade de Deus com aqueles que têm da sua presença, que seguem os seus próprios caminhos, que mesmo a luz tendo raiado na frente deles e aos seus olhos, eles preferem continuar nas sombras, nas trevas da sua própria vontade, dos banquetes deste mundo, como atravessamos esses dias agora, carnais, a uma festa, um culto à própria carne, aos seus desejos, a qual muitos que se dizem irmãos em Cristo, que se dizem discípulos de Deus, já estão afetados pelo fermento do Evangelho e por não irem de encontro à meditação das Escrituras, que são as que testificam, confirmam quem é a luz e como a luz se dá e como nos alimentaremos dessa luz, e preferem as cisternas rotas, como foi dito hoje, cisternas que são locais artificiais, começa por aí o entendimento, e rotas significa rachadas. Prefere algo artificial, que não tem como reter o líquido, que escoa, que é deficiente do que um próprio manancial de águas vivas. Um manancial onde brota água, e água abundante, água corrente, água que não para, água que é o próprio Evangelho, a qual somos lavados pela lavagem da regeneração e da renovação no nosso entendimento. Salmo 119, versículo 5, nos traz mais um quebra-cabeça sobre esta luz. Lâmpada para os meus pés é a tua luz, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É necessário, irmãos, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Mais à frente, no livro de Isaías, vem uma coletânea de profecias narrando o castigo de Deus sobre o povo, as tragédias de Deus sobre o povo. Em certas partes fala sobre efeitos naturais, consequências da própria natureza, que é o Senhor também que manda, terremotos, maremotos, furacões. E tudo isso vai nos revelando o funcionamento das coisas. Tudo está no controle do Senhor. E no decorrer das profecias, o Senhor vem narrando que Ele é Deus e não há outro fora dele. E solicitando que entremos no seu caminho. Até que começam profecias de restauração, já pré-anunciando uma restauração eterna que o Senhor faria, um pacto eterno através da vinda da luz do Verbo, que é Deus, que estava com Deus. Como diz em João 1, no princípio era Deus o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. No capítulo 52 de Isaías, no versículo 10, diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações.
Quem é esse santo braço, irmãos? É o próprio Cristo. O Senhor desnudou, Ele descobriu, Ele revelou aos olhos da humanidade o Verbo vindo em carne, deixando os seus mandamentos, curando, revelando, expulsando os demônios, morrendo por cada um de nós, para que o preço que foi gerado por toda a desobediência, por toda essa carga, desde o primeiro Adão, pudéssemos ser absolvidos, resgatados, remidos, recuperados. Deus fez em Jesus, operou o ministério da reconciliação. No capítulo 53 ali também de Isaías mais à frente, repete novamente o mesmo termo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí o Senhor me lembra, vou abrir aqui em João, no capítulo 12. Vamos ficar atentos, irmãos, a cada versículo a imagem desse cenário se constrói. Me apressando aqui para o final. Em João 12:35 diz: Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse-lhe Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus é a nossa luz. Mas para quem está oculto este evangelho, senão para aqueles que perecem, para aqueles que ainda vivem segundo o curso desse mundo e que não querem se inclinar, se dobrar à vontade do Senhor? É necessário que nós escolhemos, venhamos a determinar, irmãos, pois não somos mais meninos. O menino faz aquilo que tem vontade de fazer, mas um homem verdadeiramente amadurecido, uma mulher verdadeiramente amadurecida, ela faz o que tem que ser feito, irmãos. E devemos fazer a vontade de Deus. O princípio do Evangelho diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então siga-me. Esse novo nascimento que é feito na mente do homem, pelo entendimento de quem é Jesus, pelo entendimento dessa batalha espiritual, pela compreensão do convencimento que vem feito pelo Espírito Santo em cada um de nós, que nos convence, que nos explica, que nos mostra sobre o pecado que devemos abandonar, sobre a justiça feita na cruz, que devemos vivenciá-la, acessando pela fé no nome de Jesus a graça de Deus, para vivermos o endireitamento que é a verdadeira justiça, pois não há justiça sem obediência. A justiça que não poderíamos pagar pelas próprias obras, o Verbo que se fez carne, pagou, entregando-se a si mesmo sem pecado, sem mancha, sem mácula, como um sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Mas devemos pagar o preço que nos é colocado, de sermos soldado, pagando o preço legitimamente. Diz a palavra que somente alcançaremos a salvação se retivermos firmemente até o fim, se nos arrependermos e deixarmos chegar até nós o reino dos céus. Perceba, irmãos, arrependimento do grego, isso mexeu com a minha mente, significa metanoia, palavra que muitos conhecem, mas não fazemos associação. Metanoia é uma transformação total da mente do ser humano. Isso se desencadeia no nosso comportamento. Automaticamente entendemos o novo nascimento.
porque é necessário mudarmos o comportamento do velho homem para termos e assumirmos o comportamento de Cristo, porque aquele que é discípulo, ele replica o comportamento do seu mestre. Efésios 5 nos orienta a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitá-lo, imitar os seus caminhos. Cristo é a porta, e as pastagens verdejantes que tanto almejamos está do outro lado. Devemos atravessar por essa porta, mas não pastagens verdejantes como muitos entendem quando Deus fala que vai trazer a paz. Não é a paz nesse mundo para ficarmos de braço cruzado. Muitos imaginam estar deitado numa rede, num local bonito, tomando uma água de coco. Pelo contrário, somos alistados como soldados para uma grande guerra, uma batalha travada espiritual, que travaremos até o fim, e aquele somente que perseverar até o fim será salvo. Mas essa paz, irmãos, é a paz entre o homem e Deus. Aleluia. É a paz que cessa a guerra e a batalha do teu ego contra a operação do Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor me trazia mais uma metáfora, tudo está conectado, tudo é um espelhamento. Deus, ele se revela e se mostra em cada dimensão, em cada esfera, em cada parte do nosso dia. Deus me mostrava como um galho. Imagina um galho na vertical, um galho de madeira, um galho robusto, aonde vem uma mão e inclina esse galho. E esse galho, ele se enverga pela força que a mão exerce. E ele se inclina, mas quando essa mão abre, esse galho retorna a estar reto e duro. Mas quando ele é inclinado até o momento que esse galho se parte, a existência desse galho, a dureza dele se acaba. E ele fica totalmente inclinado, irmãos. Assim devemos ser na presença de Deus, nos arrependendo verdadeiramente. O arrepender, que é a conversão, que é o principiar da conversão, é a mudança de rota verdadeira. Aquele que se converte, ele muda, ele transforma a sua rota. Ele vive Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, a vossa vida, o vosso dia, as vossas horas, os vossos minutos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que fazemos conscientemente, racionalmente, não tomando a forma do mundo, o molde do mundo, que se justifica, que encontra todos os arrazoamentos, os argumentos, as questões, as razões sábias segundo o mundo, para moldarem o evangelho segundo a sua própria vontade, mas se transformam segundo a renovação do seu entendimento, se inclinando, se quebrando, se quebrantando através do conhecimento excelente que é chegado pela luz do evangelho. E aqueles que estavam assentados na sombra das trevas, raiou uma grande luz, irmãos. Esta luz é chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é a estrela da manhã. Ele é aquele que pode e deve nos libertar de todo o mal quando dermos o primeiro passo. É chegado o seu reino, irmãos. Aquele que reina deve ter o governo absoluto. Em Mateus 6,33 encontramos o próprio Cristo falando: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Devemos buscar o senhorio de Deus. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas hoje é pregado um evangelho que é focado na bênção de Deus e não no Deus da bênção. Muitos querem a cura da enfermidade, querem a restauração da família, o renovo do casamento, querem uma promoção, querem sair do fracasso das finanças, ganharem mais dinheiro. Por isso acham que dobrando o joelho as suas orações chegarão ao céu, mas louvam com a boca e o seu coração está longe. O próprio Cristo recitou o profeta Isaías nessa palavra: que venhamos através da luz
que nos iluminou enquanto estávamos nas sombras das trevas, irmãos, na ignorância, sem enxergar a verdadeira realidade de Deus. Oh, Jesus, tremendo, essa palavra é tremenda, irmãos. Não querendo me estender, irmãos, que possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração. Para finalizar, deixar uma palavra aqui em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, a qual eu estava conversando com o irmão Ivo esses dias, muito tremenda, diz assim, mais especificamente aqui para nós que já temos nos alimentado desta palavra, desta luz, diz assim no versículo 12 de Hebreus 5, porque devendo já ser mestres, ou em outras versões, instruidores, já devendo ser apto a instruir, aleluia, obrigado, irmão, botou a passagem aí nas mensagens, já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Rudimentos são as coisas básicas, é o beabá, os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos fez feitos que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Os perfeitos são aqueles que estão íntegros diante de Deus, irmãos. O novo nascimento, entenda bem, ele não elimina a velha natureza. O velho homem, enquanto estivermos nesse corpo feito de carne, ele permanecerá. Mas a graça que temos acesso através do sacrifício de Cristo, através do verdadeiro reino dele em nossas vidas, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Através dessa graça que temos acesso pelo sacrifício de Cristo, somos capacitados a subjugar, irmãos, esse velho homem que tenta nos laçar com as invejas, como o irmão estava falando, com as questões loucas que não levam a nada, com esse velho homem que é inclinado aos espinhos da carne, às questões do mundo, às riquezas do mundo, aos deleites do mundo. Somos capacitados, portanto, por esta nova natureza, a subjugarmos, irmãos, e verdadeiramente não estarmos mais em pecado, mas diante do Senhor, sendo perfeito, sendo completo, estarmos íntegros, mas é necessário uma busca integral. Toda vez que vemos o mistério do todo na palavra, não tem reserva, não tem parcialidade. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o teu coração. Aquele homem que encontrou o tesouro escondido, ele não vendeu quase tudo, ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquele tesouro maior. Aquele negociador de grandes pérolas, ele não vendeu parte das reservas dele, ele vendeu tudo para alcançar a pérola de grande valor. E quantos, como porcos, estão pisando nessa pérola como se ela não houvesse valor algum? Aleluia. Finalizando até para corroborar aqui em Jeremias 18, fala muito. Eu tenho uma nomenclatura que eu coloco aqui na palavra, que o Senhor me deu algumas abreviações de estudo, e uma delas eu boto a sigla RA, que significa retrato atemporal, e essa é uma das abreviações que está espalhada pela palavra aqui, porque pode passar os séculos, irmãos, mas essa carnalidade que habita em nosso corpo, essa força, como uma lei da gravidade, irmãos, ela é real. O vento bate nas folhas, você vê a árvore balançando, mas não é porque você não vê aquele vento que ele não existe, você sabe que ele está balançando a árvore. Assim como a força da natureza carnal tenta te balançar, tenta te afrontar. Mas aquele que ouve e pratica
Aquele que vem ao reino de Deus, se submete ao reino de Deus e se arrepende e entra para a luz e sai da sombra das trevas. Combaterão contra ele, mas não prevalecerão. E aí, Jeremias 18, o Senhor diz: ora, pois, 18:11, olha o retrato atemporal. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Aleluia. Portanto, aí, para completar um versículo mais à frente, 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, não retas. Aleluia, irmãos, que essa palavra possa alimentar a tua alma hoje, porque vivemos no momento da graça, temos acesso ao favor do próprio Deus, que muito nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que morresse por nós, para que não venhamos a ficar mais nas sombras das trevas, mas alcançar o arrependimento pela operação da regeneração do nosso coração, que possamos nos encher, irmãos, de um espírito de ardor, com toda força, com todo ânimo, com todo movimento, e pedir a Deus que nos crie um coração puro, e Deus criará, porque Ele não negará a um coração contrito e sincero na presença dEle, bem algum. Diz a palavra que se em nome de Jesus, tudo o que pedimos, se tiver de acordo com a vontade do Senhor, Ele assim nos fará. Aleluia. E é o desejo dEle que venhamos a conhecer a Ele vertical. E o Senhor estava palestrando esse mistério também, e horizontalmente sermos instrumentos para que outros venham a conhecê-lo. Aleluia. E poderem caminhar nessa luz tão linda e maravilhosa que é o nosso Senhor. Que venhamos a nos regozijar, irmãos. O reino dos céus não é comida nem bebida, não é nada terreno, é paz, é ausência da guerra, do ego. Que venhamos a nos render à vontade do Senhor e parar de resistir. Aleluia. É alegria no Espírito Santo. Não há como, irmãos, não há como. Eu fico entusiasmado quando leio esses versículos, irmãos. Há um Deus Criador que nos ajunta debaixo das suas asas, que dispensa os seus exércitos a nosso favor. Não há como perdermos, irmãos. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ariotoromassúria, Candarábia. Aleluia. Mas essa pregação é loucura para aqueles que perecem, mas é sabedoria de Deus para aqueles que estão assentados na luz do Senhor. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus.